Olá, amados e amadas. Eu sou a Ananda, integrante do Seara de Maria, e eu estarei realizando com vocês um estudo super especial. Vamos estudar sobre as obras da transição planetária. E neste primeiro momento, vamos dar início à leitura do livro Estrela de Luz. E que esta leitura seja de muitas boas energias e vibrações, que seja um acalento para a nossa alma. Prefácio. É com um coração repleto de alegria que vejo a obra Estrela de Luz chegar até nós. A espiritualidade maior, por intermédio de Ismael, espírito, e com o auxílio do médium psicofônico Isoldino Rezende de Moraes, nos oferece esta dádiva divina para que possamos ampliar os nossos horizontes, retirando os véus que tolham a nossa visão do universo, do sentido da vida e da destinação do homem na Terra. A história é narrada por Ismael, discípulo de Jesus, e discorre sobre fatos importantes que aconteceram durante a trajetória do Divino Mestre no planeta Terra. Com riqueza de detalhes, nos é contada como foi a preparação do planeta Terra para o advento de Jesus, a migração dos espíritos do mundo Estrela de Luz, que está dentro do sistema de capela, que vieram para auxiliar nesse momento tão especial pelo qual a humanidade passaria, e como o plano espiritual se preparou para receber os primeiros mártires do cristianismo, todos aqueles que deram suas vidas em prol da divulgação da Boa Nova. Ismael traz informações importantes sobre as colônias espirituais e sobre o planejamento e trabalhos realizados para beneficiar aqueles que necessitam de amor, discorrendo sobre a evolução do princípio inteligente e sobre as etapas que precisam ser cumpridas até a sua individualização. Em cada capítulo são descerrados ensinamentos claros sobre a lei de causa e efeito e sobre a importância do amor ao próximo, condição e único caminho para a nossa verdadeira evolução. Estrela de Luz fundamenta-se nos pilares da doutrina espírita e nos aprofunda a convicção de sermos filhos de Deus, um Pai justo e misericordioso. Eis uma obra que nos enche de esperança e nos mostra que precisamos trabalhar com persistência em nossa evolução espiritual para conhecermos melhor as muitas moradas da casa de nosso Pai. Mari Ferrarini. Capítulo 1. As bodas de Caná. Eu me encontrava em uma festa de casamento e já estávamos na manhã do terceiro dia das bodas. Ali estavam presentes muitos convidados, entre eles vários parentes dos noivos que vieram de longínquas regiões: Palestina, Jerusalém, Belém, Nazaré e Cesareia. Portanto, os noivos eram de famílias tradicionais de opulentos dotes, conhecidas e respeitadas em todas aquelas províncias. Muito embora estivéssemos no terceiro dia de festa, observei que daquele local se aproximava uma caravana e, com toda certeza, eram pessoas muito especiais, pois mesmo estando um pouco longe, pude sentir as sublimes vibrações de amor emanadas pelos ilustres convidados. Todos os que se encontravam na festa queriam saber quem estava chegando. Quando estavam próximos, observei que a caravana era composta de uma jovem senhora e 5 homens ainda muito jovens. Mas um deles era muito diferente dos outros. Percebi com mais clareza que a luz que emanava dele se expandia, formando uma aura resplandecente, e à medida que se aproximavam de casa, aquela luz se tornava intensa. Todos os presentes também sentiram e foram envolvidos naquela sublime vibração. Diante daquele magnetismo, todos os animais da fazenda foram atraídos para o redor da casa e formaram uma grande orquestra, demonstrando assim que a natureza estava em perfeita harmonia. Eles também sentiram que dali se aproximava uma pessoa iluminada. A noiva estava feliz e extasiada, pois vivia um momento especial em sua vida. Os convidados também estavam vivendo intensa felicidade íntima. O ambiente, que era de grande alegria, tornou-se ainda mais harmonioso. Todos se encantaram com sua meiga e sublime presença. As pessoas que haviam bebido um pouco mais ficaram sóbrias. Ao entrarem, foram recebidos com carinho pelos donos da casa.
Logo foram encaminhados a uma mesa que estava preparada para tão ilustre família. Maria e os 4 filhos se assentaram à direita, e Jesus ficou à esquerda. Magnetizados, todos fixaram nele o olhar e ficaram mudos. Perplexo, eu me dirigi à anfitriã e lhe perguntei quem eram os convidados e, em especial, o rapaz de olhar penetrante. Ela, demonstrando grande felicidade, falou: Ismael, meu querido, este jovem é Jesus, o filho de Maria e José, o carpinteiro. Conheço e os seus familiares. Posso lhe afirmar que minha amiga, Maria, recebeu como filho um espírito bastante iluminado, aquele que trará à humanidade as verdades jamais reveladas. A festa transcorria tranquilamente, quando um fato inesperado aconteceu. Na segunda hora do dia, começou um burburinho entre os convidados de que ouviam a bebida mais preciosa havia acabado. Os convidados passaram a comentar entre si o acontecido. Havia uma tradição entre os judeus de nunca deixarem faltar vinho em uma festa. E, se isso acontecesse, seria uma falta bastante grave. Diante daquele fato, a anfitriã, que bem conhecia os feitos do filho da amiga, aproximou-se dela e lhe pediu humildemente para interceder junto a Jesus para que a ajudasse naquela situação tão delicada. Maria tranquilizou a amiga e, aproximando-se dele, solicitou: Meu filho, nossos amigos estão vivendo uma grande dificuldade, pois o vinho que tinham acabou. Veja o que pode fazer para ajudá-los. Então, ele disse à sua mãe: Sim, mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas mande chamar o servo. E assim foi feito. Este veio em silêncio. E, então, Jesus lhe disse: Encha todos os tonéis de água. O servo imediatamente providenciou para que todos os tonéis estivessem cheios de água. Era um total de 480 litros. Em seguida, Jesus pediu que os tampasse, e assim foi feito. Pouco depois, pediu que fossem abertos, e, ao abrirem, depararam-se com o mais saboroso vinho. Então, o mestre disse ao servo: Sirva vinho a todos. Alguns convidados ficaram surpresos quando o servo trouxe os copos com a bebida, pois pouco antes não havia vinho. Ao saboreá-lo, ficaram ainda mais perplexos, pois era o mais delicioso que já haviam experimentado. Apesar de o estarem saboreando, alguns estranharam o fato, e um deles veio a interrogar o servo: Por que os donos da casa serviram no início da festa uma bebida de pior qualidade, deixando o melhor vinho para o final, se é costume fazer exatamente o contrário? O servo, atenciosamente, disse-lhes que, ao rogo de sua mãe, Jesus havia pedido que enchesse os tonéis de água, e assim que os abriu, havia ali dentro aquele saboroso vinho. O acontecimento se espalhou entre os convidados. Quando este fato aconteceu, os apóstolos de Jesus se encontravam na festa. Encontrava-se também presente naquela festa um homem chamado Simeão. Éramos grandes amigos e tínhamos chegado juntos. Em dado momento do dia, Jesus dirigiu-se a ele e disse: Simeão, você é um homem calmo e pacífico. Tem muita fé, é dedicado e também corajoso. Todas essas virtudes ainda estão paralisadas em você, mas com o passar do tempo, elas germinarão em seu coração. Você não é astuto. O homem astuto erra muito e por isso cai em grandes dificuldades, visto que tem a visão fechada e por isso não vê além do seu próprio olhar. Ele ainda não consegue ver as necessidades de seus companheiros e passa por cima de todos. Mas o homem que é prudente vê as coisas de acordo com os passos que dá. Ele usa de sua inteligência e sabedoria. Seu olhar está voltado para os companheiros mais necessitados. O homem prudente constrói sua casa sobre a rocha, e mesmo que ela esteja sob forte tempestade, não desaba nem se abala. Ele só dá um passo conforme as suas possibilidades. Minhas lições serão escritas, divulgadas e vivenciadas pelos homens prudentes. No entanto,
o homem astucioso constrói sua casa sobre a areia, e na primeira tempestade ela desaba. Esse vive ainda sem rumo certo. Em seguida, Jesus se dirigiu a mim e disse: Ismael, você e Simeão assumiram um importante compromisso na terra, que é o de divulgar os meus ensinamentos, meus feitos e minhas curas. Sei que aqui nesta festa estão presentes pessoas de várias regiões. Sei também que por intermédio delas, o fato aqui ocorrido e minhas palavras serão levadas às mais longínquas regiões. Mas vocês dois têm a incumbência de irem à frente até as cidades por onde vou passar. Deverão fazer um chamamento a todas as pessoas que estiverem enfermas, os estropiados, os cegos e todos os que se encontram obsediados. Peçam a eles para que fiquem à beira do caminho, à minha espera, porque muitos ali serão curados. Ao saírem daqui, contem a todas as pessoas o que acabaram de presenciar. Comentário: o milagre. Ismael é um dos mentores espirituais do médium psicofônico Isoldino Rezende de Moraes. O autor espiritual, em uma de suas encarnações, como se pode observar neste capítulo de abertura, viveu na época do Cristo. O episódio das bodas de Caná é interpretado como o primeiro milagre bíblico de Jesus e por vezes é entendido como uma transmutação da matéria, da água para o vinho, pelo magnetismo. Embora em termos fenomenológicos apenas João tenha se atido ao fato no Evangelho, esta passagem é amplamente comentada no cristianismo, que lhe confere significados diversos que vão desde o simbolismo de uma parábola ao fato propriamente dito. Do ponto de vista objetivista, os tonéis estavam ali para que as pessoas, os judeus, pudessem higienizar suas mãos, como habitualmente faziam antes de se alimentarem, portanto não era um líquido salubre para a ingestão. Mas foi alterado em sua constituição física, se tornou consumível e apreciável. Socialmente, este evento evitou uma situação vexatória, uma circunstância de maior representatividade comunitária para a época, o casamento. Essa passagem também nos remete à questão da fé, onde ainda se faz necessário o ver para crer. No entanto, pelos registros históricos, indubitavelmente do ponto de vista doutrinário, é neste episódio que Jesus dá início aos seus ensinamentos, o que incluiu de início a relevância da figura materna, Maria, como insígne intercessora e, em última instância, a elevação do ser, o eu interior, que carece de transformação para sua elevação espiritual. Fim da leitura deste capítulo do livro Estrela de Luz, Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo Espírito de Ismael.